Alencar Santana zomba de Nicolas Ferreira e sua toma invertida. Surpreendente, o sol nascia em Brasília quando Nicolas Ferreira chegou ao Congresso Nacional naquela manhã. Com passos firmes, ele atravessou os corredores imponentes, cumprimentando brevemente alguns colegas. Pensava na sessão decisiva que estava programada para aquele dia, o debate sobre o novo projeto de lei educacional que havia proposto há semanas. Era a sua chance de marcar posição em um tema que considerava fundamental. O que ele não sabia era que Alencar Santana havia passado a noite preparando uma estratégia para desmontar seus argumentos. Não seria apenas mais um debate parlamentar comum, seria um confronto que logo se tornaria viral em todo o país. A armadilha começar a sessão teve início com a habitual formalidade. O plenário estava completo, com parlamentares de várias correntes políticas. As galerias preenchidas por cidadãos e jornalistas observavam atentamente. Câmeras posicionadas captavam cada momento para a TV Câmara e os milhares de espectadores que acompanhavam online. Quando Nicolas subiu à tribuna, sua postura era confiante. Começou apresentando seu projeto com convicção, destacando pontos que considerava essenciais para transformar a educação brasileira. Sua oratória fluía com naturalidade, a marca registrada que o havia tornado um dos parlamentares mais populares nas redes sociais. O futuro da nossa nação está nas salas de aula e não podemos permitir que ideologias contaminem o processo educacional, afirmou Nicolas com veemência, enquanto alguns parlamentares concordavam com acenos de cabeça. Foi quando Alencar Santana pediu a palavra. O clima no plenário mudou instantaneamente. O ataque inesperado a Alencar levantou-se com um sorriso no rosto que desconcertou Nicolas. Em suas mãos, segurava uma pasta com documentos que ninguém esperava. Nobre colega, começou Alencar com um tom irônico que fez o silêncio dominar o ambiente. É sempre fascinante ouvir suas colocações sobre educação, especialmente vindas de alguém que parece ter tanta dificuldade com fatos básicos. O primeiro golpe havia sido desferido. Nicolas permaneceu impassível, mas seus dedos tamborilavam na mesa, traindo sua tensão crescente. O que o ilustre deputado Nicolas propõe neste projeto é, na verdade, um retrocesso disfarçado de inovação. Continuou Alencar folheando documentos enquanto falava. E não sou eu quem diz isso. São especialistas em educação de todo o país. Alencar então ergueu uma compilação de pareceres técnicos, supostamente criticando pontos específicos do projeto. O burburinho no plenário aumentou consideravelmente. Talvez o deputado prefira criar vídeos para suas redes sociais do que estudar profundamente os temas sobre os quais legisla, provocou Alencar, arrancando risadas de alguns parlamentares da oposição. A câmera capturou o rosto de Nicolas, que mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam que a provocação havia atingido o alvo. O escárnio público Alencar não parou por aí. Começou a exibir gráficos e estatísticas que aparentemente contradiziam os argumentos centrais do projeto de Nicolas. A cada novo dado apresentado, seu tom tornava-se mais mordaz. É curioso como o nobre colega ignora completamente estas informações em seu projeto. Ou seria desconhecimento? Questionou olhando diretamente para Nicolas. O clima no plenário ficava mais tenso a cada minuto. Parlamentares aliados de Nicolas demonstravam incômodo, enquanto a oposição parecia deleitada com o espetáculo. Talvez devêssemos criar um curso básico de políticas educacionais para alguns colegas, continuou Alencar, provocando novas risadas. Seria um investimento no futuro do nosso parlamento. A câmera focou novamente em Nicolas, que agora anotava algo em seu caderno. Seu silêncio perante as provocações intrigava os presentes. Alencar, percebendo o impacto de suas palavras, decidiu intensificar. O que vemos aqui é reflexo do que acontece nas redes sociais. Muita performance, pouca substância. Muitos seguidores, pouca reflexão. Estamos falando do futuro de milhões de crianças brasileiras, não de likes e compartilhamentos. Nesse momento, alguns deputados bateram palmas, enquanto outros vaiaram. O presidente da sessão teve que intervir para restabelecer a ordem. Nicolas permanecia calado,
seus olhos fixos em Alencar. A tensão aumenta. Peço a palavra, senhor presidente, disse finalmente Nicolas, levantando-se com tranquilidade que surpreendeu a todos. O presidente concedeu e um silêncio expectante tomou conta do plenário. Todos aguardavam uma reação explosiva, considerando a intensidade dos ataques sofridos. Nicolas ajustou o microfone e começou com voz calma. Agradeço ao deputado Alencar pela preocupação com minha formação educacional. É sempre bom saber que tenho colegas tão atentos ao meu trabalho. O tom surpreendentemente sereno desconcertou Alencar, que esperava uma reação mais acalorada. Entretanto, continuou Nicolas, gostaria de fazer algumas observações sobre os dados apresentados pelo nobre colega. Foi então que Nicolas sacou seu tablet e projetou na tela principal do plenário um conjunto de informações que ninguém até esperava. Estes documentos que o deputado Alencar apresentou têm um problema fundamental. Estão desatualizados. Um murmúrio percorreu o plenário. Alencar franziu o senho, visivelmente surpreso. Os dados citados pelo colega são de um estudo preliminar conduzido há 3 anos, antes da revisão metodológica que aconteceu posteriormente, explicou Nicolas, projetando a data dos documentos para que todos vissem. Alencar tentou interromper, mas Nicolas continuou com firmeza. Se o deputado tivesse realmente interesse no tema, e não apenas em criar momentos para redes sociais, teria verificado que estes mesmos especialistas publicaram conclusões bem diferentes no estudo definitivo. A inversão da acusação fez alguns parlamentares sorrirem e olharem para Alencar, que agora parecia desconfortável. A reviravolta começa. Senhor presidente, solicito tempo adicional para apresentar informações que o deputado Alencar convenientemente omitiu, pediu Nicolas. Com a autorização concedida, Nicolas começou a desmontar, ponto por ponto, as críticas recebidas. Para cada gráfico mostrado por Alencar, ele apresentava dados mais recentes e abrangentes. Para cada parecer negativo, exibia outro positivo de instituições igualmente respeitadas. É curioso como seletividade pode distorcer completamente uma análise, observou Nicolas, agora com um leve sorriso. Mas talvez isso seja apenas reflexo do método de trabalho de alguns colegas. Muita performance, pouca substância. A referência direta às palavras de Alencar não passou despercebida. O clima no plenário mudou sensivelmente, com deputados que antes riam agora observando com seriedade. Alencar pediu direito de resposta, visivelmente irritado. O deputado Nicolas tenta confundir o plenário com informações fragmentadas. Os especialistas que citei são referências no campo educacional. Sem dúvida, concordou Nicolas, surpreendendo a todos, e é por isso mesmo que deveríamos considerar a totalidade de seus trabalhos, não apenas os trechos que servem a narrativas predeterminadas. A calma de Nicolas contrastava com a crescente agitação de Alencar, e isso não passou despercebido pelos presentes. O golpe final após, mais algumas trocas acaloradas, Nicolas pediu silêncio e projetou um último documento que provocou comoção, no plenário. Este é um e-mail que recebi ontem à noite. É de um dos especialistas citados pelo deputado Alencar, esclarecendo que suas conclusões foram citadas fora de contexto e expressando apoio a vários pontos do projeto que apresentei. A revelação caiu como uma bomba. Alencar tentou questionar a autenticidade do e-mail, mas Nicolas estava preparado. Estou encaminhando este documento à mesa diretora, com todas as verificações de autenticidade digital, para registro nos anais da casa. O plenário, que antes estava dividido, agora observava com atenção renovada. Nicolas prosseguiu. Prezados colegas, não estou aqui para ganhar debates ou criar confrontos que renderão clipes para redes sociais. Estou aqui porque acredito profundamente que nosso sistema educacional precisa de transformações significativas. Sua voz ganhou intensidade, mas manteve a serenidade que havia caracterizado sua resposta desde o início. Enquanto alguns se preocupam em desqualificar propostas sem apresentar alternativas viáveis, crianças e jovens em todo o Brasil continuam recebendo uma educação muito abaixo do que merecem
e do que nosso país necessita para se desenvolver. Vários parlamentares assentiram, inclusive alguns que inicialmente pareciam céticos. Podemos discordar sobre métodos e abordagens. Isso faz parte da democracia. Mas transformar o debate educacional em palco para performances políticas é desrespeitar milhões de estudantes brasileiros. A câmera mostrou Alencar, agora visivelmente desconfortável, consultando papéis com assistentes que haviam trazido novos documentos. O silêncio revelador Nicolas fez uma pausa estratégica. O silêncio no plenário era total. Todos esperavam sua conclusão. Deputado Alencar, disse finalmente, dirigindo-se diretamente ao seu oponente. Suas críticas são bem-vindas quando construtivas. Estou aberto a aprimorar este projeto com contribuições legítimas de todos os colegas, independentemente de posicionamento político. O que não posso aceitar é que a educação de nossos jovens seja tratada como mera peça em um jogo político. Alencar pediu novamente a palavra, mas seu discurso havia perdido o impacto inicial. Tentou recuperar a ofensiva mencionando votações anteriores de Nicolas, mas a dinâmica do debate havia mudado completamente. Quando o presidente anunciou que o tempo de discussão estava encerrado e que a votação seria iniciada, um burburinho tomou conta do plenário. Deputados conversavam entre si, alguns mudando de lugar para discutir com colegas de outros partidos. A decisão surpreendente o sistema eletrônico de votação foi aberto. À medida que os votos eram registrados, as expressões de surpresa se multiplicavam. Parlamentares que tradicionalmente votariam contra qualquer proposta de Nicolas estavam sinalizando aprovação, alguns com ressalvas que seriam discutidas nos próximos estágios do processo legislativo. Quando o painel eletrônico mostrou o resultado final, o projeto havia sido aprovado com margem significativa, muito maior do que qualquer análise prévia havia previsto. Alencar Santana, visivelmente contrariado, recolheu seus papéis, enquanto as câmeras capturavam sua expressão de desapontamento. O que deveria ter sido um momento de triunfo pessoal havia se transformado em uma derrota surpreendente. Nicolas, por sua vez, manteve a mesma postura serena que havia adotado durante todo o debate. Quando abordado por jornalistas na saída do plenário, limitou-se a dizer: "Hoje não venceu um deputado ou um grupo político. Venceu a possibilidade de discutirmos seriamente o futuro da educação brasileira. Este é apenas o primeiro passo de uma jornada que deve envolver toda a sociedade." O impacto inesperado nos dias que se seguiram, o vídeo do debate viralizou nas redes sociais, mas não pelos motivos que Alencar esperava. O que chamou a atenção do público não foram as provocações iniciais, mas a forma como Nicolas havia respondido a elas, com dados, serenidade e foco no tema central. Comentaristas políticos de diferentes espectros ideológicos destacaram como o episódio representava uma possível mudança na dinâmica dos debates parlamentares. Menos teatro, mais substância. Estudantes de vários estados organizaram manifestações de apoio ao projeto, surpreendendo até mesmo os assessores de Nicolas. O debate educacional, normalmente restrito a círculos especializados, havia captado a atenção nacional. Uma semana depois, durante sessão ordinária, Alencar Santana surpreendeu a todos ao pedir a palavra para um comunicado breve. Após análise mais aprofundada e conversas com especialistas, reconheço que há pontos válidos no projeto do deputado Nicolas que merecem ser desenvolvidos. Mantenho minhas ressalvas a aspectos específicos, mas acredito que o diálogo construtivo pode aprimorar a proposta inicial. O reconhecimento, ainda que parcial, foi interpretado como uma rara demonstração de grandeza política em um ambiente frequentemente marcado por polarizações inflexíveis. O legado inesperado, episódio que começou como tentativa de humilhação pública, transformou-se em marco importante para o debate educacional no país. O projeto, após passar por comissões e receber emendas de diversos parlamentares, incluindo algumas sugeridas pelo próprio Alencar, foi finalmente aprovado com apoio significativo. Mais importante que a aprovação em si, foi a mudança na dinâmica dos debates subsequentes. O efeito Nicolas,
como alguns jornalistas passaram a chamar, inspirou outros parlamentares a privilegiarem dados e propostas concretas em detrimento de performances midiáticas vazias. Em entrevista exclusiva meses depois, questionado sobre o momento que havia mudado sua trajetória parlamentar, Nicolas refletiu: "Aquele dia me ensinou que, às vezes, a melhor resposta para provocações não é reagir com a mesma moeda, mas elevar o nível do debate. O Brasil não precisa de mais polêmicas, precisa de soluções. E soluções nascem do diálogo genuíno, não do confronto estéril." A frase, reproduzida em centenas de publicações, sintetizava uma lição valiosa para o ambiente político polarizado. Por trás dos embates ideológicos, existiam problemas reais que afetavam a vida de milhões de brasileiros. O que Alencar Santana planejara como momento de escárnio havia se transformado em catalisador de uma das mais importantes reformas educacionais recentes e consolidado a imagem de Nicolas Ferreira como parlamentar capaz de transpor barreiras ideológicas quando o assunto era o interesse nacional. A ironia final não passou despercebida. O vídeo intitulado "Alencar Santana zomba de Nicolas Ferreira e sua toma invertida surpreendente" tornou-se de fato um registro histórico, mas por razões completamente diferentes das inicialmente imaginadas por seus protagonistas. Prove que você assistiu até o final e gosta do deputado Nicolas Ferreira. Deixe seu like, o joinha no vídeo e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo debate.